um tema atual e que é muito discutido diariamente no mundo cristão é a volta de Cristo. Uma das coisas que mais se discute é quando acontecerá este evento. Será no início? Será no meio? Ou será ao fim da grande tribulação? Eu sou a Michelle Sullivan e aqui nós faremos estudos bíblicos. Examinai as Escrituras. Vem com a gente. Vamos agora ao capítulo 24 do livro de Mateus. Já se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo e abra sua Bíblia para que nós possamos ler juntos. A seguir, nós iremos também abrir o nosso esquema de estudo para que você possa analisar com mais detalhes a ordem que dividimos esse estudo. Vai ajudar você a meditar na palavra do Senhor com toda certeza. Vamos começar lá no verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubadas. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo-lhes, disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Vamos ao nosso esqueminha de estudo? Vocês podem ver aí na tela que nós colocamos a primeira parte do estudo sendo dos versículos 3 a 8. É o que é chamado por início das dores. Ali o Senhor Jesus vai falar dos 5 primeiros sinais que antecedem a sua vinda. São os primeiros sinais. Daí eles são chamados dores de parto. Assim como a mulher que vai dar à luz a um filho começa a ter dores e as contrações iniciam se aumentando a cada minuto, né? As contrações começam de 10 em 10, a seguir de 5 em 5 e em seguida de 3 em 3, até que o filho nasça. Assim também seria na volta do Senhor. Nós observaríamos sinais que aumentariam ao longo do tempo, anunciando a sua volta. E os 5 primeiros que nós vamos ler aí, no versículo de 3 a 8, são esses que estão no esquema. Enganadores, falsos cristos, guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos e pestes. Nós já deixamos aí no esquema aonde você vai encontrar isso no livro de Lucas e no livro de Marcos. Vamos à Bíblia? Verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. A seguir, nós vamos ler a próxima parte do estudo. A gente chama de pequena tribulação. E nós vamos ver dos versos 9 a 15. Vamos ao nosso esqueminha para aprender como vai ser a estrutura desse texto. Do verso 9 a 15, nós vamos observar estes acontecimentos. Perseguição e prisão dos cristãos, testemunho dos cristãos, morte e ódio aos cristãos, traições, falsos profetas, aumento da maldade, o amor que esfriará, perseverança dos salvos, pregação do evangelho por todo mundo e aparição do anticristo. Vocês vão ver que nós já deixamos aí onde vai aparecer os mesmos sinais no livro de Marcos e no livro de Lucas. Bem, aqui aumenta muito a perseguição dos cristãos, mas também podemos perceber que ainda é momento de pregar, ainda é momento de testemunhar a palavra de Deus. E nós podemos perceber também que o aumento da maldade e o número de falsos profetas vai aumentar, vai se multiplicar ainda mais. Vamos ao texto bíblico? Vamos ler juntos o verso 9.
Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Bom, vamos parar aqui para poder fazer mais uma análise. Dessa parte da leitura, podemos destacar duas coisas bem importantes. Uma delas é que não acontecerá a volta de Cristo antes da aparição do anticristo. Como vocês podem ver, nós colocamos esse detalhe aí na última linha do nosso esquema. A aparição do anticristo é necessária antes da volta do Senhor Jesus. Antes dela não acontecerá a volta. Vocês podem confirmar isso no livro de Marcos, capítulo 13, no verso 14. Nós também temos que destacar aí que realmente haverá um testemunho dos cristãos nesse momento. E nós também podemos observar que vai aumentar muito a perseguição. Mas, como está dito lá no livro de Lucas, nós sabemos que o Senhor estará conosco, nos dará o discernimento do que fazer, de como proceder na hora dos testemunhos. Vamos ler a Bíblia. Aqui no nosso estudo, nós vamos ler Lucas, capítulo 21, a partir do verso 12. Mas eu convido a você a ler ele completo aí da sua casa. Bom, vamos iniciar a leitura. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregarão nas sinagogas e prisões, e conduzir-vos-ão à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá nenhum único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Em outras traduções bíblicas, vocês vão entender que o da vossa cabeça, nenhum cabelo, né, perecerá. Quer dizer que na perseverança dos salvos, na perseverança dos santos, estará a sua salvação. Os santos terão que ter perseverança. Eles serão provados e deverão ser aprovados para serem salvos. Eles também receberão o poder do Espírito Santo, eles receberão discernimento, que é o que está dito aqui, que os santos não terão a necessidade de se preocupar com o que eles dirão quando forem entregues às sinagogas, quando forem entregues nas prisões. Eles não terão que se preocupar com o que dirão, porque do Senhor virá o testemunho que deverá ser dado. Bem, outra coisa que nós podemos perceber nessa passagem bíblica, nesse momento da tribulação, é que com isso o evangelho será pregado e espalhado por todas as nações. Até entre as famílias, até aquele mais próximo, poderá atrair você. Poderá atrair você se você realmente for um cristão verdadeiro e fiel ao Senhor. Então nós teremos que tomar cuidado. É a palavra de ordem para o momento da pequena tribulação. Eu digo pequena porque a grande tribulação só é considerada, nós só consideramos assim, embora já esteja antes da aparição do anticristo, muito difícil, mas a partir da aparição desse abominável da desolação, desse que é chamado o homem do pecado, o homem da iniquidade, é que aí as coisas vão ficar mais difíceis. Se não, vejamos. Vamos ao nosso próximo passo, aqui no nosso esqueminha. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 29. Nós veremos a fuga dos cristãos, porque inicia-se a grande tribulação, a abreviação dos dias, porque a palavra diz que senão nenhuma carne suportaria, mais falsos cristos e falsos profetas, a morte dos cristãos,
e que haverá sinais no céu após essa grande tribulação. Nós também veremos que na terra haverá uma grande angústia, o bramido e a agitação do mar, e que até de terror os homens desmaiarão. Vamos ao texto bíblico? Prestem atenção agora no texto bíblico. Nós podemos perceber do versículo 16 ao versículo 20 que a narração agora se volta para um momento de aflição dos santos. Um momento em que os santos estarão fugindo devido à aparição do anticristo. E nós podemos perceber que aqui a palavra realmente é fuga e não arrebatamento. Vocês também já perceberam até aqui que a ordem que o Senhor Jesus narra os acontecimentos de Mateus 24 nos parece uma ordem cronológica, porque os acontecimentos vão ficando mais sérios, mais intensos a cada verso do texto. Primeiramente, como nós vimos lá, do verso 3 ao verso 8, nós tínhamos apenas os terremotos, pestes e fomes, o que já é muito difícil e sério. Tínhamos os falsos profetas. Já havia perseguição, como hoje já há perseguição diariamente dos cristãos em vários países, mas aqui está falando de uma perseguição bem maior. Os versos adiante, entre o 9 e 15, já está falando de uma perseguição que aumenta, que já se torna mais visível e evidente em todos os lugares. E a partir do verso 16, já está falando de um momento em que vai ficar difícil para o cristão viver a sociedade. Porque entre o 16 e o 20 já apareceu o anticristo. Vamos ver o que é falado da fuga aqui? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Então a gente vê que realmente é um momento de maior aflição. Mas também é um momento em que a volta do Senhor já está muito mais próxima. Porque é dado ao anticristo apenas 42 meses, apenas 3 meses e meio para que ele haja na perseguição da igreja. E nós vamos ver mais sobre essa fuga na próxima aula. Por isso, não perca a nossa próxima aula. Já se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo, faça você também as suas anotações em casa para que você possa se aprofundar aqui conosco no canal. E não deixe de acompanhar estudos relativos ao final dos tempos. Para todos nós é interessante sabermos e termos conhecimento. Para todos nós, conhecimento nesse momento é uma grande arma. Bom, vamos continuar o texto bíblico. Nós já entendemos que vai haver uma grande perseguição e já entendemos também que é recomendado até que nós oremos para que essa perseguição, para que essa fuga, me perdoem, para que a nossa fuga não aconteça num sábado, não aconteça no inverno. Bom, vamos então ao próximo ao próximo trecho. Porque haverá então grande aflição. Sigam comigo no 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, mais uma vez, a gente pode ver aí no verso 22, a citação dos escolhidos. Então, os escolhidos estarão aqui ainda. E como eu disse, ainda não foi dito de nenhum arrebatamento, mas foi dito de uma fuga dos irmãos, de uma fuga dos cristãos. Vamos tentar encontrar onde que está então esse arrebatamento. Sigamos na leitura. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. E eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim, como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Vejamos, agora encontramos, sim, no verso 27, o relato da volta do Senhor Jesus. Encontramos a primeira característica de como será a vinda do Senhor Jesus. O texto nos disse que será como um relâmpago, ou seja, será rápido, no abrir e fechar de olhos, quando ninguém estiver
aguardando, acontece a vinda do Filho do Homem. Mas o texto também vai falar para a gente mais detalhes de como será essa vinda nos próximos 3 versículos. Então vamos ler os próximos 3, começando agora, irmãos, do 28. Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então prestem atenção. Vamos aqui para que vocês entendam a vinda do Filho do Homem. No 29, vocês têm que entender que isso vai acontecer depois da aflição daqueles dias. E que nós vamos observar sinais no céu. O sol escurecendo, as estrelas também caindo do céu, as potências do céu sendo abaladas. Então, a volta do Senhor Jesus, ela vai ter como precedente, ela vai ter como antecessora esses sinais do céu. Outra coisa que nós vamos perceber é no verso 30 e no verso 31, como será essa vinda. Bom, vamos ao 30. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Então, olha, nós vemos que existem os sinais do céu, e aí aparece a vinda do Filho do Homem. E nós vimos que aparece esse sinal, e todas as tribos da terra se lamentam. E elas verão o Filho do Homem. Olha o que está escrito no 30. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Então, aqui está dizendo que a vinda é visível e que ela é com poder e glória. E é reafirmado no verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aí nós temos, fechando no 31, como vai ser a vinda do Filho do Homem. Se vocês se lembram bem, eu disse para vocês que este capítulo de Mateus 24 se inicia com 3 perguntas dos apóstolos. Para que a gente entenda, a gente tem que voltar lá nessas perguntas. Bom, no versículo 2, me perdoem, no versículo 3 estão as perguntas que foram feitas a Jesus. Eles perguntaram para o Senhor Jesus, quando seriam essas coisas? Que sinal haveria da vinda e do fim do mundo? Vocês podem perceber que o Senhor Jesus narrou até agora fatos que acontecerão, sinais que acontecerão. Ele não falou muito ainda sobre quando, mas até aqui nós já percebemos que primeiro haverá uma fuga da igreja. E percebemos que depois haverá uma volta do Senhor Jesus com poder e glória. Como que a gente pode finalizar e falar, não, realmente é isso que vai acontecer? Então, nós vamos adiantar no texto para procurar a pergunta que não quer calar, que é o quando, não é verdade? Porque, para mim, até o versículo 31 já respondeu essa pergunta. Nós conseguimos analisar tudo numa ordem cronológica e nós também conseguimos perceber que haverá uma fuga dos irmãos e, em seguida, haverá o retorno do Filho do Homem com grande glória e poder. E que vai ser nesse momento que vai acontecer o recolhimento dos salvos. Vamos lá no texto adiante agora, para que nós possamos analisar ainda novamente. Lá no 31, confirmem comigo. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Irmãos, fica muito claro que o arrebatamento foi descrito aí no verso 31. Vamos conseguir agora entender a questão do quando um pouco melhor. Vamos lá? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Vamos ler 32. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Aqui, a parábola da figueira se refere a Israel. Quer dizer que nós temos que olhar esses acontecimentos e temos que observar a parábola da figueira. Temos que observar o que está acontecendo em Israel. Lá é sempre revelador dos sinais do fim dos tempos. E vocês vão entender isso também nas próximas aulas, onde nós vamos adentrar nas parábolas que retratam o fim dos tempos. No momento, nós vamos seguir aqui no nosso texto, ok? Para a gente não perder o raciocínio. Leiam comigo, por favor, o verso 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas,
Sabei que está próximo, está às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos agora ao verso 36. Veja comigo. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então aqui, o que nós podemos perceber? Que a vinda do Filho do Homem será quando ninguém estiver aguardando, quando ninguém estiver esperando. Mas quem é que não vai estar esperando? Vamos pensar. O que aconteceu lá nos dias de Noé? Porque foi isso que foi citado pelo texto. Então nós temos que voltar no texto de Noé e compreender o que o Senhor Jesus estava querendo dizer aqui. Porque aqui, quem é que não estava prestando atenção na volta de Jesus? Pensem comigo. Quem é que estava nos dias anteriores ao dilúvio, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento? Até o dia em que o Noé entrou na arca. Vamos lá no texto de Noé? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Você deve ler todo o capítulo em casa para que você tenha uma compreensão melhor. Aqui, nós vamos ler a partir do verso 13, irmãos. Abram comigo. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei a terra. E eis que desfarei com a terra. É isso mesmo. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta madeira a farás de 300 covados o comprimento da arca, de 50 covados a sua largura e de 30 covados a sua altura. Farás uma arca, na arca uma janela, e de um covado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, para lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Bom, nós vamos adiantar o texto. Vamos ler o 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive de toda a carne, de 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para conservar vivos contigo, macho e fêmea, e serão. Então nós vemos que durante a época de Noé, quando o Senhor Deus resolveu desferir, acabar com toda a terra, porque a terra estava toda corrompida, o Senhor protegeu ao seu justo. Ele protegeu a Noé e instruiu ele detalhadamente como ele deveria proceder, como ele deveria fazer a arca. Detalhe por detalhe o Senhor disse, e ainda protegeu a ele e a sua família, e ainda fez com que Noé protegesse a dois animais de cada espécie. Noé estava preparado para o dilúvio, assim como os salvos devem estar preparados para a volta de Cristo. Noé não foi pego de surpresa pelo dilúvio, assim como os salvos não serão pegos de surpresa com a volta de Cristo. Os salvos são recomendados a vigiar, para que eles não sejam pegos de surpresa. Noé vigiou, Noé fez a arca. Tenha muita atenção com isso, irmãos. Não é hora de dormir, é hora de vigiar. Vamos voltar para o livro de Mateus 24, para que nós possamos entender melhor. Aqui em Mateus 24, está falando que nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então, Noé, ele entrou na arca, ele foi salvo. O entrar na arca aqui, quer dizer, está sendo resguardado e protegido pelo Senhor. Aquele que não entra na arca, aquele que não está resguardado e protegido pelo Senhor, que não está em vigilância, aquele vai se perder, aquele vai ser surpreendido com a volta do Senhor. É isso que o texto quer dizer. Nós podemos avaliar aqui que aqueles que não estavam dentro da arca, aqueles que não estavam em vigilância, o que aconteceu? O dilúvio veio e eles não perceberam.
e levou a todos, como está escrito no verso 39. E não perceberam até que veio o dilúvio